quem não me conhece, meu nome é Carlos, e aí nós temos algumas pessoas que a gente vai revezando aqui nas palestras aos sábados. E a nossa leitura de hoje é do Evangelho de João, para que a gente possa refletir um pouco sobre essa passagem. A nossa leitura de hoje foi só para chegar nessa parte que eu vou repetir para ficar bem gravado. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. O que é esse Consolador prometido pelo Mestre Jesus? Essa é a nossa questão para que a gente possa analisar no dia de hoje. O Espírito de verdade e o Consolador prometido, segundo a visão espírita, porque nós temos várias possibilidades de interpretação aí, segundo outras religiões. Então, quando a gente percebe o nascimento e a mensagem e a contribuição histórica do Mestre Jesus, a gente percebe que ele vem contribuir para o que já existia antes, que era o que Moisés tinha trazido. Então, ele era judeu, né? Ele seguia o judaísmo até então e veio complementar aquilo que já existia, veio dar um passo à frente. O judaísmo até então era muito severo com as pessoas, haviam classes, haviam distinção, as mulheres eram inferiores aos homens. E o Mestre Jesus trouxe uma ideia de amor, uma ideia de igualdade, uma ideia de vida após a morte que até então não existia. Até então, amor não era tão importante. Até então, perdoar não era importante. Até então, aquele que ficasse por último não seria o primeiro. Todos esses ensinamentos de amor foram trazidos por ele. Só que era tão difícil ensinar naquela época. E isso fica muito claro para nós, porque se é difícil ensinar hoje, imagina naquela época. Era tão difícil que ele teve que utilizar de um método de contar histórias, porque ele não poderia falar diretamente isso é isso e isso, como a gente às vezes costuma falar hoje. Celso sempre costuma falar, eu sou técnico, pela técnica é assim. Ele não podia trabalhar dessa forma. Ele não podia dizer que era técnico. Então ele utilizou do sistema de parábolas. Contava histórias que traziam lições por trás dessas histórias. E assim ele foi trazendo várias mensagens, explicando que tinha que perdoar, explicando que o pai sempre espera o filho retornar, explicando dos trabalhadores da última hora, e assim ele foi trazendo várias lições. Através das suas curas, ele foi mostrando a importância da fé, do equilíbrio e da harmonia. E assim ele foi, através da única forma que ele tinha de ensinar naquele momento, que era o exemplo e contar histórias. Tamanha era a dificuldade que, no momento da sua retirada, algo tinha que ficar marcado na mente de todos nós. E a forma como tudo se deu, realmente ficou marcado na mente de cada um de nós. Então, tudo o que aconteceu foi da melhor forma para aquele momento de evolução que nós tínhamos. E a gente percebe que perto do final, Jesus conversando com os apóstolos, muitos estavam perdidos. O que será de nós? O que a gente vai fazer? Mas Jesus pergunta, depois de tanto tempo comigo, vocês ainda não conhecem o caminho? Vocês ainda não conhecem a mensagem? Vocês ainda estão com grande dificuldade? Então até ele muitas vezes percebia que era muito difícil ensinar, até para os próprios apóstolos, que foram os escolhidos para estar neste trabalho. E essa dificuldade ela é nossa. Mesmo trabalhando, mesmo frequentando, mesmo se dedicando, mesmo lendo e estudando, a gente ainda tem muita dificuldade em colocar realmente dentro de nós uma vida que seja cristã, que seja totalmente segundo o ensinamento espírita ou do Mestre Jesus. E ele percebeu isso e deixou a mensagem: vocês não ficarão sozinhos. Mandarei outro Consolador para que possa auxiliá-los, o Espírito de verdade. E o tempo passou. Vieram os primeiros cristãos, que a gente sabe que foi perseguido. Depois, posteriormente, a gente sabe que a Igreja Católica foi fundada em Roma, através da aceitação da religião dentro do Império Romano, e a evolução se deu. Muito tempo depois,
já bem perto de nós, por volta do ano de 1800, um fenômeno muito estranho acontecia em toda a Europa. A gente hoje pode achar que é mentira que isso aconteceu, mas podemos pesquisar em obras e na internet que de fato isso aconteceu. Era muito comum nessa época que o pessoal brincasse com as mesas que voavam. Objetos voavam. A gente chama de mesas girantes. E o pessoal se organizava em festas para poder brincar com essas mesas que voavam. Então o pessoal ia para os salões na França e na Europa e brincavam com essas mesas. Elas voavam e de um tempo para frente, eles perceberam que podiam fazer perguntas que as mesas respondiam, sim ou não. E elas mexiam os papéis, escolhendo as letras para dar as respostas. Allan Kardec, que até então era um pedagogo, que era profissional, que era formado, que tinha o seu trabalho, se interessou pelo fenômeno e resolveu estudar. E foi estudando, e percebeu que uma mesa não pode ser inteligente, uma mesa ela não pode dar uma resposta inteligente. Uma mesa é simplesmente um objeto, que deveria haver uma causa inteligente por trás daquele objeto, que manipulava aquele objeto. E assim ele começou a pesquisar e percebeu que haviam espíritos e energias por trás daquelas mesas que giravam. E começou a estudar e a pesquisar e organizar reuniões mediúnicas e buscar informações. E assim surgiu o que hoje a gente chama de espiritismo, que foi o nome dado por ele naquela época. Através dessa pesquisa, através de mensagens de espíritos naquele momento. Mas por que o espiritismo surgiu naquele momento? O que o espiritismo tem a ver com o Evangelho de João, no capítulo 14, com o Consolador Prometido? Porque para nós o espiritismo é o Consolador Prometido. A mediunidade, a informação que é trazida, é aquela que não poderia ter sido trazida pelo Mestre Jesus naquele instante. Não poderia ele explicar sobre mediunidade, sobre passe, sobre pluralidade dos mundos habitados. Não poderia explicar sobre karma, sobre centros de força, chakras, naquele momento para aquela civilização. Então percebam, quando o espiritismo aparece, é quando a ciência já começa a se firmar e já começa a trazer comprovações científicas, tanto biológicas, quanto médicas, quanto físicas. Quando a espiritualidade percebe que a mente se tornou científica, o espiritismo vem, porque a base já está lançada. Agora as pessoas conseguem pensar, conseguem ter uma fé raciocinada. Então o espiritismo vem para nós como o Consolador Prometido, como uma fé raciocinada. E isso é um pilar muito importante para todos nós. O espiritismo exige de nós que a nossa fé ela seja raciocinada, ela seja firme, que a gente acredite sinceramente no que lê, ou no que ouve, ou naquilo que nos dizem, mas que a gente saiba o porquê daquilo, que faça sentido na nossa mente. Porque a sinceridade ela é muito importante neste ponto. Então, o Consolador Prometido não se encontra simplesmente nas obras básicas, nas 5 obras básicas de Kardec. A gente percebe que na medida que essas obras foram lançadas, elas se espalharam pelo mundo, e nós temos o Brasil como ponto principal do espiritismo. Nem na França ele se desenvolveu como aqui. Pelo contrário, o Brasil é o principal foco do espiritismo no mundo. E isso fica muito claro pelos primeiros espíritas que nasceram, que fundaram a Federação Espírita e a maioria dos grandes centros espíritas. E principalmente pelas obras dos grandes missionários que vieram depois. Chico Xavier com mais de 400 obras espíritas psicografadas e vários outros aí que vieram depois. Então o espiritismo tem a grande vantagem dele ser progressista. Ele sempre evolui, como nós. Ele nunca para de evoluir. Ele sempre segue em frente. Essa é a lição que ele traz para nós. Não podemos parar.
A cada instante um novo livro, uma nova obra, um novo entendimento, uma nova forma de trabalhar, mais qualidade, melhor forma de ser. Cada novo ensinamento desperta em nós uma maior curiosidade e exige de nós uma vida mais firme, uma vida mais reta, uma vida mais equilibrada. Esse é um ponto crucial para todos nós. Mas aí fica a pergunta: será o Espiritismo a religião do futuro? Não. Tudo é transitório. O Espiritismo permanece até o ponto que for necessário para a nossa evolução. À medida que não precisarmos, à medida que nós avancemos, coisas novas virão. Temos que seguir aquilo que é importante para a nossa evolução. Temos que seguir aquilo que nos faz crescer. Não podemos nos apegar a nomes ou a receitas. Temos que seguir sempre em frente. Isso é o Consolador prometido. Isso é aquilo que nos dá força. Sempre que algo está nebuloso para nós, no futuro tudo isso pode se aclarar. As informações elas vão vindo de acordo com o nosso grau de evolução. Se naquele momento o Mestre Jesus não pôde nos contar tudo, hoje o Espiritismo não pode nos contar tudo. Isso é muito claro e a gente tem que perceber isso. Nós sabemos só o que é necessário para o nosso atual grau de evolução. Muitas coisas ainda virão. A gente percebe que a Terra inicia a caminhada para o mundo de regeneração. Até então éramos um mundo inferior. Como querer saber muito sobre espiritualidade no mundo inferior? É até contraditório isso. Nós iniciamos uma descoberta do que seja espiritualidade. Através do conhecimento de que existe uma vida após a morte, de que existe reencarnação, de que o pensamento tem vida, de que a palavra tem vida, de que existe karma, de que existe pluralidade dos mundos habitados, de que os mentores nos auxiliam, de que energias negativas e positivas estão sempre ao nosso redor, de que temos chakras, centros de força ligados a pontos e glândulas e órgãos do nosso corpo físico, e que a saúde mental, espiritual e física estão interligadas. Então vejam, o Espiritismo se liga a todos os ramos da ciência, se liga a tudo. É por isso que a gente diz que muitos dizem que o Espiritismo não é uma religião. Ele não é só uma religião. Ele é mais que uma religião. A gente diz que é uma ciência, uma filosofia e uma religião. Para que assim a gente possa raciocinar, ter fé, melhorar e compreender os princípios de uma vida melhor, de crescimento, de evolução. Não é à toa que no Evangelho a gente tem passagens de Sócrates, de filósofos conhecidos. Então a gente vem unificar o conhecimento para que a gente possa seguir numa caminhada mais firme. Mas tudo isso depende de nós. O Consolador prometido veio abrir os nossos olhos para aquilo que estava oculto. É bom que a gente deixe claro que o Espiritismo não inventou a mediunidade. Ele deu esse nome, mas o intercâmbio entre encarnados e desencarnados se dá desde que o mundo é mundo. Por vários nomes, de várias formas, em várias religiões, em várias civilizações, esse intercâmbio mediúnico ele sempre existiu, porque é intuitivo. Quando nós somos criados como princípio inteligente, todas as leis morais são colocadas em nós. Então é intuitivo que a gente saiba que há esse intercâmbio, que há algo maior que nós. Que Deus é grandioso e permite essa comunicação entre os espíritos. Grande parte das civilizações, grande parte do tempo, houve sim esse intercâmbio mediúnico, por vários nomes, de várias formas diferentes. Então,
nós temos isso em nós. De várias outras reencarnações que nós já tivemos. Cada um é ligado a uma determinada atividade ou tem uma bagagem espiritual, mas todos nós inconscientemente já sabemos, já temos essa informação. Já temos vivência com reencarnação. Só que antigamente tudo era muito nebuloso. Sabíamos como que o intercâmbio acontecia, mas não sabíamos como. Hoje nós temos as obras espíritas que nos dizem: é preciso se alimentar bem, é preciso orar e vigiar, é preciso estar com a mente equilibrada, é preciso estar num ambiente equilibrado, para que a gente possa exercer a nossa mediunidade. Que a mediunidade não é um fenômeno mecânico, depende da nossa moral. Tudo isso o Espiritismo nos esclarece para que a gente tenha mais certeza, mais firmeza de como fazer. Então percebam que o Espiritismo segue na linha de aclarar aquilo que até então a gente sabia que existia, mas era muito nebuloso. A gente não conseguia entender. Por que a gente via vultos? Porque as pessoas ficavam diferentes, falavam de forma diferente, porque algumas pessoas conseguiam prever o futuro. Tudo isso fica muito claro no que é mediunidade. E a gente percebe que o Consolador prometido, que vem com o Espiritismo, ele veio de fato aclarar aquilo que ainda faltava para todos nós. Com essas bases, a gente consegue ir longe, porque nada vai além disso, mas é preciso ter isso firme em nós. Como querer fazer mal a alguém no dia de hoje, se a gente acredita que aquilo que a gente faz mal nos prejudica? Como querer abandonar um pai, um filho? Como querer ser desonesto no emprego? Como querer destratar alguém por condição social, cor, sexo ou qualquer discriminação que seja, acreditando em tudo isso que nos foi mostrado? Como querer viver no ócio, sabendo disso? Como desvalorizar alguém? Como criticar alguém, sabendo de tudo isso? São questionamentos que a gente deve fazer diariamente. Porque na medida em que a gente tem conhecimento, esse conhecimento traz responsabilidade para todos nós. O planeta exige pessoas melhores, porque o tempo muda, a energia do planeta muda e as pessoas têm que mudar. Não tem como. A Terra como que está mudando de série. A gente estava na primeira série, agora só vai ficar quem puder ficar na segunda série. Quem estava na primeira série vai ter que ir para outro lugar que está na primeira série. Aqui agora somos espíritos melhores. E a gente percebe que a evolução não para. E outras informações novas virão. A questão é, tudo vem tão rápido que temos que ficar atentos. Há um tempo atrás, há 200 anos atrás, 300 anos atrás, estima-se que aquele que estudasse 8 horas por dia conseguia absorver todo o conhecimento gerado no planeta. Hoje, quem estudar 8 horas por dia não consegue absorver o conhecimento de nada, praticamente. Nem do curso que ele é formado, nem da especialização que ele tem. Temos que nos preparar para isso, para a rapidez, para a agilidade. Temos que estar atentos ao que acontece. Novos ensinamentos virão, novas responsabilidades. E muitas vezes a gente pode pensar como os apóstolos pensaram. Eu estou abandonado, eu não entendo por que eu passo por isso. O que será de mim? Isso para mim não faz sentido, mas é o que o Evangelho nos diz. Sim, através de símbolos, através da simbologia. Jesus sempre envia aqueles que vão nos esclarecer, aqueles que vão nos orientar, aqueles que vão nos consolar. Só que a gente tem que querer entender como isso acontece, ou quem surge. E é bom a gente ter em mente que quanto mais a gente sabe,
maior é o nosso senso crítico para poder avaliar se a informação nova é boa ou não. Porque nós temos o direito de questionar, de concordar ou discordar. Não existe uma verdade absoluta. Existe um entendimento, o grau de evolução de cada um de nós em determinado momento. Então nós temos esse direito. Tem que fazer sentido para nós. Só temos que tomar cuidado que o nosso lado negativo não nos iluda no julgamento. Que o nosso orgulho, que o nosso egoísmo e que a nossa vaidade, principalmente, não nos iluda na hora de avaliar o ensinamento novo. Porque senão a gente vai perder um grandioso tempo até perceber o erro em que a gente estava. Então, eis o Consolador prometido. Eis informações novas que vêm nos consolar. Informações novas que permitem que a gente tenha um intercâmbio mediúnico de muita maior qualidade. E essa qualidade permite uma distribuição muito maior de energias. E isso traz equilíbrio muito maior para nós e para aqueles que estão ao nosso redor. O que é preciso para ter uma melhor qualidade mediúnica? O que é preciso para ter uma prece que surta efeitos melhores? O que é preciso para que a gente ouça o nosso mentor ou o nosso anjo da guarda? O que é preciso para nos proteger das energias negativas ou dos espíritos obsessores? Ou para nos proteger de nós mesmos do nosso lado negativo? O Espiritismo nos explica. Explica com exemplos. Explica com a parte técnica. Explica de várias formas. Muitos mentores como Emmanuel, como André Luiz, têm livros contando a vida deles, como erraram, como acertaram, para que a gente possa aprender através dos acertos e dos erros e evitar, cortar caminho. Para que errar pelo orgulho se a gente pode cortar um pouco de caminho e acelerar? Então, muitas obras estão à nossa disposição. O Consolador prometido, através do Espiritismo, através do fenômeno mediúnico, vem facilitar a nossa evolução. Vem trazer crescimento, vem trazer o amor. Só que um amor agora, um amor mais entendido, um amor muito mais esclarecido. Porque antes a gente amava as pessoas que a gente gostava, mas odiava os nossos inimigos. Antes a gente usava o nome de Deus em nosso favor, unicamente. Ou usava o nome de Deus de uma forma totalmente descabida. Só que agora a gente percebe que o nome de Deus tem que estar ligado ao raciocínio. Ambas as formas de agir têm que estar andando juntas. Precisamos sentir, mas também precisamos raciocinar. Cada forma traz uma qualidade para todos nós e a evolução exige um equilíbrio entre essas duas formas de agir. E assim vamos seguir em frente. Não podemos também nos apegar, como eu já disse, ao Espiritismo. Não podemos nos apegar a nada. Temos que querer evoluir, sempre. Aquilo que faz sentido, aquilo que é bom, aquilo que melhora, temos que seguir esses novos caminhos que sempre aparecem para todos nós. Isso a gente nunca pode deixar de entender e a gente nunca pode abandonar. Tudo que vier de novo, de agora para frente, muito rapidamente, devemos procurar saber o que é, nos esclarecer e buscar aí seguir sempre em frente. Consoladores novos virão, informações novas virão, coisas que podem nos chocar. Como Jesus chocou na sua época, como o Espiritismo chocou na sua época. E temos que estar preparados para isso. O que pode vir de grandioso? Ninguém sabe o dia, ninguém sabe o momento, a espiritualidade é que sabe. O momento em que algo grandioso, algo novo pode aparecer para revolucionar. Estejamos sempre atentos às informações, aos sentimentos, às energias, para que assim a gente siga em frente. A nossa mente, ela pode nos pregar peças, então a gente tem que sempre manter a nossa mente higienizada, limpa, equilibrada, harmonizada, através de pensamentos amorosos, pensamentos equilibrados, pensamentos de paz,
de humildade, de tranquilidade. Esse é um cuidado constante que a gente deve ter. A nossa mente é o nosso bem precioso, porque se ela é uma antena que puxa todas as energias, se por um instante a gente puxa uma energia negativa, ela vai ficar em nós. E é muito difícil, dá trabalho para a gente se livrar dessa energia negativa. Não é simplesmente, pensei um pouco na negativa, agora eu vou voltar a pensar no bem, ela vai sair. Não, exige esforço de nós. Mais de 150 anos trazendo novos conhecimentos, que nunca para de ser atual, porque novas obras sempre surgem, novas interpretações sempre surgem. Atualidades, como a espiritualidade nunca para de trabalhar, sempre novidades são trazidas para que a gente entenda o momento por que a Terra passa, o momento por que a gente passa. Quando a gente lê uma obra, nós percebemos que alguns sentimentos eles são coletivos pelo que a Terra passa e alguns sentimentos são nossos. A gente precisa compreender quais sentimentos são do momento que a Terra passa, o que é normal que a gente sinta, o que faz parte do ciclo de transição. É importante que a gente entenda tudo o que se passa nesse instante, o momento de transição que a Terra passa, para que assim a gente se prepare da melhor forma possível. Então, estamos consolados, temos entendimento, temos esclarecimento, mas precisamos praticá-lo, absorvê-lo, senti-lo e trabalhar. Precisamos ocupar o nosso tempo com a espiritualidade. Muito mais do que a gente já faz. Porque é isso que faz com que a gente evolua. É isso que firma em nós os valores do Espiritismo. Eu digo mais para que a gente entenda a todo instante, onde quer que a gente esteja, da melhor forma possível, com uma resposta, com um pensamento, com uma ajuda, com um trabalho bem feito, com uma negativa a um pedido desonesto. Tudo isso são formas de mostrar que a gente cresceu. Não apenas nos momentos, a gente não pode lembrar apenas nos momentos de dificuldade, nos momentos de tristeza. Devemos espalhar aí onde quer que a gente esteja essas energias, esse conhecimento. E obviamente, para finalizar, o Espiritismo ele respeita o momento de evolução de cada um. Respeita as outras religiões, a necessidade de cada pessoa, de cada grupo, de cada parte do mundo com sua religião. E quando a gente começa a analisar o conjunto, a gente percebe que muitos pontos são comuns. Analisando as religiões, nós temos muito mais pontos em comum do que o contrário. Só que a gente briga pelos detalhes, que não fazem, na verdade, tanta diferença no final, se a parte moral é a mesma. Então é importante que a gente guarde isso, que a gente possa nos unir, nos fortalecer e utilizar dos instrumentos que a espiritualidade colocou à nossa disposição. Então temos aqui a interpretação do Espiritismo por o Evangelho de João, capítulo 14. Jesus partiu, mas enviou o Consolador prometido para que pudesse nos esclarecer e nos dar força para seguir em frente. E ele veio no momento em que tínhamos condição de entender o que é ciência, o que é filosofia. Por isso que veio num momento muito mais recente do que as outras religiões. E que assim a gente possa ir compreendendo o momento e a importância de todas essas lições. Assim a gente possa entender e compreender e nos fortalecer. E lembrar sempre que o Espiritismo tem que ser aplicado em nós. A cada dia a gente possa refletir, a cada momento de dificuldade, de alegria, aplicar em nós. Saber calar e ter sempre uma palavra que demonstre o nosso grau de evolução. Isso é viver de acordo com o Espiritismo. Então que o Mestre Jesus possa nos fortalecer, nos dar aí coragem para sermos espíritas, porque muitas vezes não é fácil. Muitas vezes é um caminho mais difícil. Eu podia ter feito mal feito, mas eu tenho que fazer bem feito. Eu podia ter deixado para lá, mas eu tenho que resolver.
Tudo isso são formas de um caminho mais reto que é exigido de nós.